Olá, meu nome é Jonathan e hoje vamos estar partilhando um pouco sobre o pecado. Quais são os tipos de pecado e o que é um pecado? O Catecismo da Igreja Católica define o pecado como uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Parágrafo 1849. Resumidamente, o pecado é uma ação contrária ao amor de Deus, do mesmo modo que o homem é livre para amar e praticar a caridade, também é livre para desobedecer. É sabido também que existe uma grande variedade de pecados e, apesar de todos eles serem uma ofensa a Deus, estão separados em diferentes graus. A Sagrada Escritura traz várias listas e descrições. Por exemplo, São Paulo, na carta aos Gálatas, diz que as obras da carne são manifestadas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos prevenia. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:1, 9 ou 21. O pecado, conforme sua gravidade, pode ser dividido em pecado mortal ou pecado venial. Por pecado venial, entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere esta comunhão. Já o pecado mortal, por sua vez, atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano de sua finalidade última e da bem-aventurança. Ensina o Catecismo que o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Parágrafo 1859. Isso significa que o pecado mortal só acontece quando o indivíduo comete um delito contra Deus, consciente desses três requisitos citados acima, somente pela matéria grave. Por exemplo, se uma pessoa sem formação moral e intelectual adequada e sem condição de adquiri-la, pratica uma ação pecaminosa, ela pode ser isenta de culpa, pois se enquadra no caso da ignorância invencível. Por outro lado, existe também a ignorância afetada, que é quando a pessoa tinha condição de conhecer a verdade, mas preferiu não conhecê-la. Neste caso, o indivíduo peca gravemente. Na prática, o que um pecado mortal pode fazer com a pessoa que o comete? O mesmo catecismo ensina que
O pecado mortal é uma possibilidade radical de liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Parágrafo 1861. O pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e rompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Parágrafo 1865. E quais são esses 3 pontos para o pecado se tornar mortal ou venial? Como que eu faço para distinguir um pecado venial de um pecado mortal? O pecado, para ele ser mortal, ele precisa ter 3 características. A primeira, estar na oposição à lei de Deus. E qual é a lei de Deus? São os 10 mandamentos. O primeiro item é estar incluso nos 10 mandamentos. Por que faltar a celebração da missa é considerada um pecado mortal? O terceiro mandamento da lei de Deus fala: guardai domingos e festas. Então, se eu não vou na celebração da Santa Missa no domingo, é um pecado mortal, porque ele tem essas 3 características. Primeiro, é um pecado contra a lei de Deus? É um pecado contra os 10 mandamentos? Sim. Aí entra o segundo ponto. Eu sei que é um pecado contra a lei de Deus? Eu sei que é um pecado contra os 10 mandamentos? Se hoje você não sabia, a partir de agora você está sabendo. Sim, eu sei que é. E o terceiro ponto, mesmo ele sendo um pecado contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos, mesmo eu sabendo que ele é um pecado grave, que eu não posso faltar à Santa Missa, e o terceiro ponto é, mesmo assim, eu cometê-lo. Ou seja, não ir na Santa Missa no domingo é um pecado grave, um pecado mortal, porque está nos 10 mandamentos. Eu sei que esse é um pecado grave e mortal, e mesmo sabendo que esse é um pecado grave e mortal, mesmo assim eu vou e cometo ele. Essas são as 3 características, assim vale para os 10 mandamentos de Deus. Outro exemplo, não matar. É um pecado contra os 10 mandamentos, contra a lei de Deus. Eu sei que isso é um pecado contra a lei de Deus, e mesmo assim eu vou e mato a pessoa. Talvez não no ato físico, mas talvez eu mato as pessoas por palavras, talvez eu mato alguém dentro do meu coração, não querendo conversá-lo. Isso é um pecado mortal e precisa de confissão. Ou, como fala o catecismo, muitas pessoas tendem a se libertar desses pecados mortais pela ignorância, mas dificilmente é o nosso caso, porque temos acesso a catequeses, temos acesso a Santa Missas, mas se mesmo assim você não teve acesso a nada disso, a partir de hoje você está sabendo. Mas então só esses pecados são os pecados que me levam para o inferno.
E os pecados veniais? Será que eles são desprezíveis? Não, não são desprezíveis, pois um pecado mortal é gerado por uma multidão de pecados veniais que foram cometidos antes. O pecado venial, embora pareça sem importância, é um passo que conduz ao abismo. Um após o outro, leva a pessoa para o buraco, que é o rompimento da amizade com Deus. O Catecismo cita Santo Agostinho para explicar melhor como se dá a ação dos pecados veniais, que nos fala: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves, mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes, mas os consideras insignificantes ao pesá-los. Treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Parágrafo 1863. Portanto, para evitar o rompimento da amizade com Deus, ou seja, ter um pecado grave, é preciso combater os chamados pecados veniais, os quais são passos que se dão em direção ao abismo. Nesse sentido, o sacramento da confissão é o remédio eficaz que pode refriar essa triste caminhada. Deus abençoe.